Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas para a gente refletir a boa nova segundo a ótica da classe trabalhadora. É uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, MTC, no Regional Nordeste 2. A gente continua pedindo para você curtir, compartilhar, divulgar, para a gente chegar a mais pessoas. Primeiro domingo do Advento, primeira semana desse tempo bonito de espera, de esperançar. A gente convida você a fazer esse caminho, esse novo caminho, não só litúrgico, mas de fato existencial, caminho de espiritualidade. O evangelho desse domingo, primeiro domingo do Advento, é tirado de Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 44. Mateus 24, versículos 37 a 44. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: assim como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Filho da Humanidade. Tal como eles estavam nos dias antes do dilúvio, comendo e bebendo, casando e sendo dados em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não sabiam de nada, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho da Humanidade. Então, 2 homens estarão no campo, um será levado e um será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e uma será deixada. Por isso vigiai, porque não sabeis em que dia chega o vosso Senhor. Isto ficai a saber, que se soubesse o dono da casa a que horas viria o ladrão, teria ficado vigilante e não teria deixado que assaltasse a sua casa. Por isso também vós estai preparados, porque a hora de que não estais à espera, aí chega o Filho da Humanidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira semana do Advento, esse tempo bonito de 4 domingos, para a gente refletir a boa nova, a gente começar um ano litúrgico. Lembra que domingo passado, solenidade de Cristo Rei, a gente encerrou um ano litúrgico. Um ano em que a liturgia, a prática de fé, as nossas celebrações estão em volta da catequese de Jesus sob uma caminhada, sob uma reflexão. A gente agora começa um novo ano litúrgico. Começa justamente na esperança, na expectativa, naquilo e naquele que há de vir. Por isso, Advento. Ora, é bom a gente começar refletindo algumas coisas. O Advento não é um tempo de espera pelo aniversário de Jesus. Jesus não faz aniversário, né? Muito menos é dia 25 de dezembro. Né? Esta é a data, a partir de muita reflexão das comunidades cristãs, a gente celebra o Natal no 25 de dezembro. A gente não está fazendo uma festa de aniversário. A gente está celebrando a encarnação de Jesus, a vinda de Deus presente na história, caminhando, lutando, ensinando e implantando o reino de Deus com a gente.
Não é um dia para dizer, Jesus não está nem mais na terceira idade, já está mais do que na terceira idade, tem 2025 anos. Não, não é isso. Não é o aniversário de Jesus. É a celebração da esperança, da festa, do louvor a aquele que vem, aquele que veio, que vem e que virá. Por isso a gente reflete, a gente faz a memória da sua vinda histórica, da sua primeira vinda, mas com todos os cristãos e cristãs, a gente celebra que aguarda a sua vinda definitiva. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou também, como a gente diz, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Todo o nosso caminho orante, ele culmina na espera da volta de Jesus. Não é uma espera sentado na cadeira, esperando alguma consulta. Não é a espera de, enquanto isso eu estou aqui vivendo, a gente sofre aqui mesmo e deixa que Jesus, quando voltar, resolve tudo. Ou quando muitas pessoas veem sinais de violência, de tragédia, sinais frutos da nossa incapacidade enquanto irmãos e irmãs, muita gente diz, não, já está na hora de Jesus voltar. Ou diz, isso aí é sinal de que Jesus já está voltando. Como uma forma de dizer, a gente não tem mais como resolver isso não, isso aí é com Jesus. Quando ele voltar, ele que arrume. O advento é a celebração da vinda de Jesus, da primeira vinda, é a esperança na sua segunda vinda, mas a gente quer povo caminheiro, quer povo caminhante. Vamos adicionar um terceiro elemento. É o momento, é o tempo, o advento e o Natal, é o tempo de celebrar as várias vindas de Deus, de Jesus e do seu reino nas nossas vidas e nas nossas histórias. Porque muitas vezes e de muitos modos, Jesus se torna presente em nossa história e a gente sente que o reino de Deus está perto da gente. Mesmo em meio a sofrimentos, a tristeza, dor, morte, é inegável que de muitos modos e muitas vezes Jesus veio ao nosso encontro. A gente às vezes tem dificuldade de perceber. Mas vamos colocar isso também nesse tempo. Celebrar, rezar, fazer a experiência, fazer a memória de todas as vezes que Jesus veio ao nosso encontro. Exemplo, nesse tempo do advento, eu vou celebrar a vida histórica de Cristo, o seu nascimento, vou celebrar a esperança na sua vinda definitiva e vou celebrar 2 momentos em que ele veio a mim, em que a sua vinda foi inegável, indiscutível na minha vida. Eu vou celebrar o dia que minha filha e o meu filho nasceram, como dias em que o Natal de Jesus se fez presente aqui na minha casa. Você pode ter outras coisas. O dia em que a sua comunidade conseguiu fazer uma boa campanha para dar uma ajuda a quem estava em volta precisando, e você sentiu que só deram conta porque Jesus estava presente nessa história, nessa ação. No dia em que, por causa da luta, seja no movimento social, seja numa greve lá na sua categoria, você quase ia desanimando e de repente vocês conseguiram vitória e você sentiu que Jesus estava presente nessa ação que ajudou a tanta gente à sua volta. No dia em que
alguém que a gente muito ama conseguiu vencer uma dificuldade física, de saúde, ou mesmo de uma relação, enfim. E você sentiu que não havia nem jeito mais daquilo dar certo, mas a presença de Jesus deu força, ânimo, até deu força e ânimo para você, de ser sinal para aquela pessoa. Então a gente tem vários motivos para celebrar a vinda de Jesus. A gente tem vários motivos. Mas é bom lembrar que o Natal e esse advento não é o tempo de espera do aniversário dele. É como se a gente quisesse datar Jesus. A gente não está celebrando o dia do seu aniversário, mas a sua vinda histórica e a sua vinda gloriosa, a vinda aonde vai dizer: vinde benditos de meu Pai a todos aqueles e aquelas que seguiram no seu projeto. Por isso, durante esses 4 domingos, a gente vai refletir um pouco sobre essas duas coisas. A gente vai olhar como essa primeira vinda, como o nascimento de Jesus foi importante, é importante para inaugurar o reino de Deus. E aí, nos 2 últimos domingos do Advento, a gente vai refletir isso, olhando para algumas personagens, como João Batista, como Maria, como Isabel, José, Zacarias e alguns outros. Nos 2 primeiros domingos do Advento, a gente vai refletir sobre a esperança na vinda definitiva de Jesus. Os dois primeiros domingos serão de leituras escatológicas, que vão nos refletir, que vão nos ajudar a refletir sobre as últimas coisas. Por isso é que no Advento a gente reflete isso. É a vinda de Jesus. E no esperançar. Ou seja, o que é que eu vivo fazendo para que essa espera seja uma espera de construção desse reino? E esperançar é esperar agindo para que esse reino venha e venha para todo mundo. Reino de amor, de justiça, reino de paz, reino de solidariedade. Daí, nesse primeiro domingo, esse evangelho escatológico. Jesus dizendo aos seus discípulos como o que fazer com a vinda do Filho do Homem. Ali Jesus já tinha falado de uma série de coisas. No capítulo 24, antes desse discurso, já tinha saído do templo e falado sobre esse templo. O sair desse templo aí não é só um dado, mas há uma simbologia, há uma teologia aí. Essa saída do templo de Jesus rompendo com essa lógica de uma religião que não tem esperança para o seu povo, que não dá esperança, que não diz a esse povo que tenha calma, que continue caminhando, que se una, que se organize, porque o noivo está próximo. Jesus rompe com isso. E aí começa a dizer, não faz nenhum julgamento. Fala sobre Noé, olha, nos dias de Noé, daquele mesmo jeito será a vinda do Filho da humanidade. Todo mundo ali, fazendo as coisas do dia a dia, casando e dando-se a casar, bebendo, comendo. Isso, um único sinal dado é um homem justo, Noé. E a partir daí veio o dilúvio. É assim que virá o Filho do Homem, o Filho da humanidade. Ora, Jesus não está fazendo juízo nenhum. E o texto de Mateus não está fazendo, mesmo sabendo que naquele tempo o povo de Noé, o povo à sua volta precisava muito de conversão. Apenas diz, olha, é assim dessa forma, quando a gente menos espera. Aí ele diz, então 2 homens estarão no campo, um será levado e um será deixado.
Duas mulheres estarão moendo num moinho, uma será levada e uma será deixada. Gente, por que que uma vai ser levada e uma vai ser deixada? Ou no caso dos homens, um vai ser levado e um vai ser deixado? Se os dois estão fazendo a mesma coisa. O texto não faz juízo de valor. Essa estava fazendo isso e esse aquilo. Essa estava fazendo desse jeito, aquela outra daquele outro jeito. Não. O texto só diz: dois homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo, uma será levada, outra será deixada. Porque o juízo, agora, neste momento, juízo no sentido de reflexão, de análise, de avaliação, será nosso. O que é que distingue quem vai para um lado e quem vai para o outro? As escolhas, as decisões e os posicionamentos da gente. Baseado em quê? Durante todo esse ano, a gente refletiu a conduta, a nossa caminhada, o nosso discipulado, a partir da régua de Jesus, do seu ensinamento. Então, é a partir disso. Como é que a gente está fazendo as nossas escolhas? Como é que a gente diz a esse mundo, nos gestos e na prática, a partir de nosso posicionamento, que Jesus veio, vem e virá? Veio no seu nascimento, vem todas as vezes que a gente se organiza, luta, sonha, ama, e virá para juntar os seus. Então, como é que a gente toma uma decisão de anunciar isso? E de que forma a gente anuncia isso? É nessa decisão, é nessa escolha que a gente vai decidir, que a gente vai assumir quem será levado de um campo e quem será deixado no campo. O tempo do advento é esse tempo de reflexão. Casando com o fim de ano, ajuda a gente a refletir a caminhada da gente no ano. Ajuda a gente a se avaliar e dizer como é que eu consegui mudar um pouco o meu jeito e a minha forma para poder chegar mais perto do coletivo e sair mais do individual. O que é que esse ano eu fiz para ajudar a mim e aos outros a construir comunidade? E o que é que eu posso fazer nesse próximo ano para a gente ir crescendo nesse anúncio do reino de Deus? Então, pegar esse tempo do advento para refletir sobre nossa caminhada também é muito bom. Mas olha, o esperançar, o ter esperança na vinda do reino de Deus e na vinda de Jesus é uma construção constante nas nossas comunidades. Enquanto esse reino não vem definitivamente, cada um e cada uma é um João Batista, anunciando justiça e solidariedade em prol da vinda desse reino. Não há outra prece mais bonita das igrejas cristãs do que pedir que Jesus venha, anunciar a sua vinda, renovar a esperança na sua vida. Já na oração do próprio Cristo, a gente reza: venha a nós o vosso reino. Nas nossas celebrações, como eu já disse, a gente sempre diz: vinde Senhor Jesus. Ou anunciamos a sua morte, ou todas as vezes que comemos do mesmo pão e do mesmo vinho, anunciamos a sua paixão enquanto esperamos, aguardamos a sua vinda. Então, esse é o espírito do advento. Que a gente se prepare para a vinda de Jesus. Quando a gente fala desse texto, a gente sempre acha que a gente está falando de morte. Ora, esperar a vinda dele, se não for a vinda definitiva, se não for nessa geração em que eu estou, então a vinda dele para mim é no dia que eu morro e vou ao seu encontro. Não é só isso. Por que a gente não vai se preparando para as várias vindas de Cristo na nossa vida?
Ora, eu volto ao exemplo que eu dei. Eu disse que eu vou celebrar neste advento também as várias vindas de Cristo na minha vida. E eu disse que uma delas foi o nascimento dos meus filhos. Ora, se a vinda de Cristo para mim está relacionada também ao nascimento dos meus filhos, eu me preparei para essa vinda. Eu me preparei para ser um bom pai. E sendo um bom pai, a ajudar na construção do reino de Deus. A cada advento, eu intensifico a minha preparação para essa vinda. Ou seja, eu consigo me tornar um pai melhor ainda, com as minhas dificuldades, com as limitações, reconhecendo-as, sem romantismo, mas sendo um pai melhor, presente, mais amoroso, mais sensível, mais firme naquilo que é importante para os meus filhos. Isso é advento também. Mas, ora, na nossa sociedade, enquanto classe trabalhadora, a gente tá em preparação, em marcha para a vinda de Jesus nos vários ambientes da classe trabalhadora. Nos últimos dias, a gente viu sinais de que é importante continuar vigilante em nosso país, como o tema desse evangelho. Vigiai, vigiai. A gente viu, sem nenhum motivo de louvor, de glamour, porque não há glória nenhuma para uma nação que vê os seus filhos, os seus pátrios, tentando dar golpe no nosso país. Mas a gente olhou, a gente viu que um ex-presidente foi preso e generais foram presos. Esse acerto de contas com a história vem desde 64. A sociedade brasileira espera desde 64, no golpe militar. E se viu quase à beira de um outro golpe e pôde acertar as suas contas. Que a justiça e que a misericórdia de Deus estejam com todos e todas nós. Mas para que organizemos a nossa sociedade, para que ela se torne cada vez menos desigual, a gente precisa de, naquilo que são parâmetros de nossa justiça, acertar as contas com a história. Nessa mesma semana, um dos objetos de luta da classe trabalhadora desse ano foi sancionado, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e parcial para quem ganha até 7. É vitória da classe trabalhadora. Qual é a próxima bandeira de luta que a gente tem que focar e abraçar? É o fim da escala 6x1. Estamos preparados para reconhecer Jesus presente nessa luta? A gente está se preparando para construir o reino de Deus a partir da luta por direitos para a nossa classe trabalhadora? Esse tempo do advento pode ser um tempo para isso também. Pode ser esse tempo para a gente refletir também essas coisas, a partir do Evangelho. Estejamos prontos e prontas, preparados e preparadas. E qual é o nosso posicionamento? Seremos levados ou seremos deixados? Que posicionamento a gente quer dar nesse tempo da esperança da vinda do reino e da vinda de Jesus? Qual é a esperança que a gente quer dar? Qual é a esperança que a gente quer sinalizar para quem está em nossa volta? Por isso que esse tempo do advento, ele é para isso. Vamos vigiar, gente. Vamos continuar na vigilância, na espera orante.
vigiando com as nossas comunidades. Ninguém só, gente junto, organizado. Muitas lutas virão e Jesus continua vindo para a gente se organizar sob a sua força, sob o seu ensinamento, sob o seu discipulado. Quando eu era mais jovem, até criança, no tempo de Natal, a gente cantava uma música que dizia assim: Deus Pai revelou o seu amor e deu-nos a vida em comunhão. Jesus nasce em todo lugar, nasce na roça, na favela e no sertão. Era um canto de Natal que a gente dizia sempre: Jesus está nascendo todos os dias. Não é só para falar da sua vinda histórica ou da sua futura vinda. Ele está nascendo o tempo todo nas nossas comunidades. Vamos abrir os olhos para isso e caminhar com essa realidade. Vamos fazer um bom tempo do advento. Eu proponho que você passe essa semana, de vez em quando, voltando a ler esse texto bíblico e buscando qual é a palavra-chave, qual é a frase, qual é a mensagem, qual é o gesto concreto que pode brotar daí. No próximo domingo a gente começa outro texto bíblico, e aí você passa mais uma semana refletindo ele, buscando qual o gesto concreto que eu vou tirar daí. Sob esse olhar, sob esse signo, sob esse símbolo da figura da Virgem Maria, aqui representada nessa imagem de Nossa Senhora da Conceição. É a partir desse símbolo da mulher que o reino de Deus surge. Então vamos refletir sobre isso nesses próximos dias. Eu concluo com uma oração de Inácio de Loyola. Senhor, toma e recebe toda a minha liberdade, a minha memória, a minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo foste tu que me deste. A ti o devolvo, Senhor. Tudo é teu. Podes dispor segundo tua plena vontade. Concede-me teu amor e tua graça, que isso me basta. Amém. Uma boa semana para todos e todas. Vamos seguir, vamos lentamente construir esses 4 domingos do Advento. Tempo de espera, tempo de reflexão. Vamos construir isso nas nossas comunidades. Tempo de esperança, tempo de reflexão, tempo de olhar nas nossas comunidades as várias vindas de Jesus para construir o seu reino, o reino de amor, o reino de justiça, o reino de paz. Boa semana para todos e todas. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.